Olá, pessoal! Vamos para o nosso primeiro bloco de questões. E a boa ou a má notícia é que o conteúdo de conjuntos a banca Legale não tende a explorar com tanta frequência. E quando ela explora, a tendência é que caia muito mais a parte conceitual dos conjuntos numéricos, ou seja, nos cobrando quem faz parte dos números naturais. Quem faz parte dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, do que, por exemplo, as questões que envolvem aquelas que muitos alunos estão habituados. Em uma turma com 20 alunos, 10 gosta de matemática, 5 gosta de química, 4 gosta, e aí a gente tem que fazer os diagramas. Pessoal, isso não é o perfil da banca Legale. Aliás, olhando as últimas provas, ela não cobrou esse tipo de questão. Quando ela coloca no edital conjuntos, o que ela tende a cobrar é o conceito sobre os conjuntos numéricos. Ou seja, que vocês saibam quem faz parte desses conjuntos numéricos. Então, por isso é um conteúdo pouco explorado e que, diferentemente da maioria das bancas, que quando colocam conjuntos, trazem as questões do cotidiano, que nem parece de conjuntos, e a gente faz por diagramas, a banca Legale não adota essa postura. Bora treinarmos, então, o que nós temos na nossa questão 16? Que para nós é a primeira questão. Caiu em 2023, em Antagorda. Uma das operações fundamentais da matemática é a radiciação, mesmo que não seja muito usada no dia a dia. Qual das seguintes alternativas apresenta um número natural cuja raiz quadrada resulta em outro número natural? Professor, essa questão é de conjuntos? É. Não é sobre raízes? Não exatamente. Porque ela quer saber, apresenta um número natural, que também é um número natural. Então, o que ela está nos cobrando? Conjuntos numéricos, que eu saiba quem são os números naturais. E os números naturais são os números inteiros e positivos. 0, 1, 2, 3, até o infinito. Então, o que eu tenho que entender? Ele diz, apresenta um número natural cuja raiz quadrada também é um número natural. Letra A. Existe um número que, multiplicado por ele mesmo, dê 64? Sim. 8 vezes 8. É isso que ele está dizendo, que número que, quando eu tirar a raiz dele, a raiz do 64 é quem? É o 8. Porque 8 vezes 8 é 64. O exercício quer que ambos sejam números naturais. 64 é um número inteiro, 8 é um número inteiro. Por isso é a letra A. Tá, professor, por que não é a letra B? Porque existe um número que, multiplicado por ele mesmo, eu vou colocar x vezes x, resulte em 74? Não! Se eu fizer 6 vezes 6, vai dar 36. Se eu fizer 9 vezes 9, dá 81. Percebam? Não existe um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, dê 74. Tanto que eu sei que as raízes, se do 8 é o 64, a próxima só pode ser quem? Do 9, que 9 vezes 9 é 81. Então, não pode ser 74, nem 84 e nem 94. Essa questão buscava apenas que a gente entendesse isso. Ele queria dois números que fossem naturais. Ele queria uma raiz que a gente diz exata. Isso é uma raiz exata, porque a raiz de 64 é 8. E dos demais números, a raiz do 64 é 8. Agora, a raiz do 74 é um número quebrado. Tanto que vocês podem colocar na calculadora. Coloquem raiz do 74, do 84 ou do 94. Não vão ser números inteiros. Vão ser números com vírgula. E, portanto, não serão números naturais. Tranquila? Vamos para a próxima. Analise as assertivas a seguir,
acerca do pertencimento de determinados números a conjuntos numéricos específicos, que eu falei para vocês. Legale quer que a gente saiba quais números pertencem a quais conjuntos. Vem comigo. Enquanto o número 3,25 pode ser considerado um número pertencente ao conjunto dos números racionais, o número 3 não pode. Bom, para eu saber se a 1 está certo ou errado, o que eu tenho que saber? Quem são os números racionais? Vai lá, quem são os números racionais? Os números racionais, eles são representados pela letra Q. E quem faz parte dos números racionais? Todos os números inteiros, positivos ou negativos, com ou sem vírgula. Então, o 1 é um número racional, o menos 1 é um número racional, o 0,579 é um número racional, o menos 5,473294,5 é um número racional. Em resumo, os números racionais são os números que a gente conhece, os números que nós estamos familiarizados. E é por isso que, com toda certeza, a 1 está errada, porque ela está me dizendo que o 3 não é um número racional. Tá doida? É claro que o 3 é um número racional. E uma dica, pensem assim, ó. Se a gente for pensar uma pessoa louca, a gente não diz assim, ó, essa pessoa não está raciocinando. Então, associem que números racionais são os números que qualquer pessoa normal conheceria. São os números tradicionais. Os números normais são os números racionais. Professor, e quem que seriam os números loucos, então? São os números que, por exemplo, nós não podemos saber exatamente quanto eles valem. Como qual? Raiz de 2. Porque raiz de 2, se vocês colocarem na calculadora, mesmo que ela dê vários números, ela, além desses números, ela continuaria e eu não sei quem vem depois. Isso daqui é um número que não é racional. Vamos imaginar. Ó, é um número infinito. Eu coloquei o 1, 3, 4, 5, 6, 4. Quem que vem depois do 4? Ó, porque eu estou colocando 3 pontos, vem outros. Vocês sabem? Eu não sei. Então, ele é um número infinito que eu não sei quem vem depois. Que é o que, quando eu vou fazer raiz do 2, por exemplo, que não é uma raiz exata, mesmo que às vezes na calculadora ela vá até, ele continuaria. Então, isso são números que não são racionais e, portanto, irracionais. Agora, se eu colocar isso daqui, ó. Isso daqui, sem os 3 pontos, isso é um número racional. Por quê? Mesmo que seja não tão comum ao nosso dia a dia, eu sei quanto ele vale. Agora, esse número infinito aqui, que eu não consigo determiná-lo exatamente, isso não é um número racional. Então, o 13 está muito longe disso. Ele é um número racional, inteiro, inclusive, e natural. Questão 2. Enquanto o número menos 2 pode ser considerado um número pertencente ao conjunto dos números inteiros, isso é verdade. O conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, quem faz parte dele? Os números inteiros. Tanto positivos quanto negativos. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 5. Então, o conjunto dos números inteiros são todos os números inteiros. Então, ok, o menos 2 é um número inteiro. Só que ele diz assim, ó, o número 2 não pode. Claro que pode. Tanto o número menos 2 quanto o número 2 são números inteiros. E são também números racionais. Então, a 2 está errada também. Vamos para 3. Enquanto o número raiz de 4 pode ser considerado um número que pertence ao conjunto dos números reais, vamos conferir isso. Quem são os números reais? Os números reais são todos
os números, vamos pensar, do universo, quase, tirando os imaginários. Então, aqui não é a pessoa não ser anormal, é os números que a gente conhece, sejam eles definidos, infinitos, todos eles são números reais. Apenas os números imaginários e complexos, que aí, por exemplo, seria 4i. Professora, o i vai junto. Isso daqui é um número complexo. Aí não seria um número real. Tirando isso, todos os outros números são números reais. Então, é claro que o raiz de 4 é um número real. Além disso, ele me fala que o número menos raiz de 4 não pode ser real. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque raiz quadrada de menos 4 não existe. Isso no... Quase caiu meu copo. No conjunto dos números reais, não existe raiz de menos 4. Por que não, professora? Porque diz para mim, eu vou apagar aqui. Só para a gente conseguir riscar mais. Raiz de menos 4. Me diz dois números que multiplicados deem menos 4. O menos 2 e o menos 2. Ah, claro que não. Porque menos 2 vezes menos 2 dá quanto? Dá 4. Ah, tá. Então, para eu chegar no menos 4, eu posso fazer menos 2 vezes 2. Aí dá menos 4. Ah, acabei com o princípio da matemática. Não, porque raiz de um número tem que ser dois números iguais que multiplicados deem menos 4. E uma coisa é multiplicar o menos 2 com o 2. Não são dois números iguais. É por isso que raiz do menos 4, se a gente considerar os números reais, os números que a gente trabalha tradicionalmente, a resposta é não existe. Vai contra um princípio da matemática que nos diz que não existe raiz negativa com índice par. Sim, porque não tem como eu dar um número negativo quando eu multiplico, por exemplo, dois números negativos. Eles sempre darão positivos. Portanto, o raiz do 4 é um número real, é um número inteiro, sim, porque é o 2. Agora, raiz do menos 4 não tem. Ele não é um número real. Ele seria um número que eu só consigo transformá-lo em um número imaginário. E eu não estou falando de forma figurada. Realmente existe o conjunto dos números imaginários, números complexos, mas que no caso não está no teu edital. Então basta nós sabermos que não, isso daqui na matemática não existe. E com isso ficamos com a alternativa E. Apenas a assertiva 3 é que está correta. Questão 3, então, quentíssima, olha só, 2024, nós temos. Uma escola municipal possui 4 turmas de determinado ano do ensino fundamental. Turmas F1, F2, F3 e F4. Sabe-se que F1 tem 34 alunos, F2 tem 36, F4 tem 38 e a média do número de alunos entre as 4 turmas é igual a 37 alunos. Assim, quantos alunos possui a turma F3? Professora, mas isso é de conjuntos ou é de média? Aqui é interessante a gente perceber que muitas vezes a banca se ela não nos cobrar uma questão conceitual de conjuntos, ela pode nos colocar uma questão como essa 12, que ela envolve a parte estatística. Porque ela quer saber o quê? A média do número de alunos. E quando ela coloca essa questão, ela ainda diz assim, ó, mas eu cobrei conjuntos de ti. Como assim? Cobrou. Porque se nós considerarmos as turmas, F1 é um conjunto, F2 é outro, F3 é outro e F4 é outro. Ela cobrou conjuntos, mas eu não precisava saber nada sobre conjuntos.
para conseguir resolver. Porque aqui o que eu tenho que entender? Que ela quer a média. Então, vamos juntos, olha só. Eu sei que nessas 4 turmas, a gente tem F1 mais F2 mais F1, F2, F3 e F4. São 4 turmas. E aí ela vai me dizendo, ó, F1 possui 34 alunos. Ah, então aqui eu vou colocar 34, mais a F2, 36. Mais a F3 eu não sei, e a F4 possui 38, dividido pelas 4 turmas. E que a média do número de alunos entre as 4 turmas é igual a 37. Então, ela está me dizendo que o resultado aqui é 37. A partir disso, ela quer saber o quê? Quantos alunos tem a F3. Então, olha só. Eu sei essa. Eu sei que quando eu somar as 4 e dividir por 4, me dá 37. Como é que eu faço para descobrir quantos alunos tem na F3? Eu caí em uma equação de primeiro grau com uma variável. Como é que a gente resolve? Separa letras e números. Para começar, esse 4 que está aqui dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai fazer 4 vezes o 37, que vai dar, ó, eu vou colocar aqui do outro lado, tá? 4 vezes o 37 vai dar 148. E agora, eu vou somar o 34 com o 36 com o 38. Somar esses números que eu tenho. Quando eu somar esses 3 números, eu vou chegar no valor de 108. Ah, então, eu sei que 108 mais a turma F3, que eu não sei quantos alunos tem, resulta em 148. Agora está fácil. Porque se eu quero saber quantos alunos tem na F3, basta eu passar esse 108 aqui, subtraindo. A minha turma F3 vai ter 148 menos os 108. E, portanto, ela tem 40 alunos. Essa questão é muito legal. Se diz de conjuntos, cobra a média, que eu tenho que saber para formar. E, além de tudo, eu preciso dominar expressões. Eu preciso dominar uma equação do primeiro grau para somar, isolar e descobrir que, na verdade, ó, o que eu tenho é um 108 mais x igual a 148. E o que eu tenho que descobrir é o valor do x, que é o meu F3. Certo, pessoal? E vamos para a última? Não, eu achei que tivesse mais uma. Em relação a conjuntos, seria isso, uma sugestão. Quem está um pouquinho fraquinho entre saber as características de cada um desses conjuntos, relembrem. Relembrem quem são os números naturais, os inteiros positivos, de 0 até o infinito. Que os inteiros, como o nome sugere, são os números inteiros. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Que os racionais, como eu disse para vocês, são todos os outros. O que são os números racionais? Um número normal. O 1 é um número racional, o menos 1, o 1,574, todos esses são racionais. E lembrando, né, que quando um número pertence a um conjunto, não exclui dele pertencer em outro. Imaginamos o número 1. Ele é um número natural, ao mesmo tempo inteiro e racional. Porém, os irracionais são os números que a gente não sabe exatamente quanto eles valem. O exemplo que eu dei para vocês é o raiz do 2, que vai ser um número infinito. Os números reais, aí sim, são todos os números que a gente conhece. Porque os que a gente não conhece ainda são chamados de imaginários. E aí, o que não seria um número real, por exemplo, é a raiz do, vamos imaginar, menos 25. Isso daqui não é um número real, porque não existem 2 números que multiplicados deem menos 25.
E se eu colocar a raiz do 20? Não existe, né, professora? Dois números que multiplicados deem 20. Existe. Eles são quebrados. Eles não são racionais, mas eles existem. Então, o raiz do 20 é um número irracional, mas existe. Agora, isso daqui não tem como. Eu nunca vou conseguir chegar em um número negativo com uma raiz quadrada. Por isso que esse número aqui, ele não é real. E esse daqui, ele é sim, porque ele é um número real e irracional. Ok? Conjuntos numéricos seria isso. Bons estudos e os aguardo na nossa próxima aula.